Bem-vindos a mais uma produção audiovisual do Talk Show da Graça e vou prosseguindo, como vos prometi, com a leitura das diferentes versões sobre os vários capítulos escritos por diferentes escritores portugueses, que são 8 os que escreveram um capítulo sobre a Batalha de Lis. E desta vez vou-me fixar no Major Francisco José de Barros, que escreveu no 9 de abril de 1918. O capítulo é extraído da obra Portugueses na Grande Guerra, narrativas de um trincheirista na Flandres, Angústias do Cativeiro. E vou começar a leitura. Este livro está com a letra bastante esfumada, de modo que espero que a leitura seja bastante percebível por vós, porque eu vou-me esforçar por ler, embora alguns trechos não estejam realmente nas melhores condições. De qualquer maneira, todo este trabalho, que não é senão feito com muito amor e com o meu coração, é também para que aqueles que já não podem ler tão bem devido à idade possam saber o que cada um destes autores escreveu e portanto isto fica audível para que quem não possa ler tanto e tão bem possa saber o que é que se passou em cada um dos capítulos dos diferentes autores portugueses. E então aqui vai. Este é o capítulo 16 e é no 9 de abril de 1918 e eu vou começar a leitura. Já iam decorridos 9 meses de trabalhos e perigos em que andava embrenhado num esforço permanente o nosso batalhão 3º de Infantaria 4, o Batalhão 4, acorrentado ao dever, à disciplina e ao brio, anelando pelo bom nome do nosso Portugal. Usufruímos o relativo bem-estar de um apoio ao setor Ferme-du-Bois adiante de La Couture e Richebourg, na Rue des Chavats, estando as companhias dispersas por uns 3 km, as 9ª e 10ª à direita, acantonadas nas escassas e arruinadas Fermes, até à estrada de Lavacé, a apoiar o batalhão 1.10 em primeira linha, no subsetor 1. As 10ª e 12ª, mais distanciadas ainda, para o flanco esquerdo, ocupando a primeira um reduto posto Lansdowne e a segunda acantonada em casas fortificadas em Windy Corner, dando apoio ao batalhão I-17 em primeira linha, no subsetor 2º. O restante batalhão da 5ª BI, o BI-13, permanecia em reserva da brigada em Sénécal Farm 500 à frente de La Couture. No comando do nosso batalhão, instalado numa ferme, bastante desfalcada pela ação do tempo e pelas refregas bastas e abundantes, e fustigada a miúdo pelo granizo das balas, crivando-a até nos recônditos, incrustando-lhe redondinhas de shrapnels nas portas das alcovas, dando de visu a noção da sua débil resistência e do fraco grau de segurança prestado aos seus habitantes ocasionais. Aproveitando a vara e avidamente esses escassos momentos de sossego que a sorte e a nossa estrela nos permitiam, confiados na vigilância da sentinela aos gases, dormíamos profundamente as nossas reduzidas horas de descanso, sempre tão regateadas, normalizando os nossos membros laços e os nossos nervos tensos. Quando, abruptamente, pelas 4 horas da manhã, sucedendo ao mais tenebroso silêncio
e rompia um cataclismo de inúmeras tempestades, em que milhares de canhões troavam e as explosões de miríades de granadas nos sacudiam os frágeis corpos, já meio aniquilados, desentorpecendo-nos com um pontapé formidável, obrigando-nos a acordar e a agir. Seria um frete vulgar? Um raid? Seria ofensiva? As rajadas e as barragens não cessavam. Os telefonistas na cabine, vão de escada, auscultavam continuamente esperando ordens, mas as explosões, ou o que quer que fosse, já tudo desorganizavam e interrompiam, cortando as ligações, e as ordenanças não vinham através dessa senda de morte semeada de armadilhas de malha tão estreita. Seria uma simples represália posta ao forte bombardeamento da véspera? Era verdade que as sentinelas na primeira linha havia muito vinham ouvindo pelas noites fora, ruídos de material, rodar de caminhões, apitos de comboio, porém não transparecia que de tais sintomas se inferisse uma próxima ofensiva. Decorriam longos minutos, intermináveis horas, as rajadas sucediam-se, as barragens passavam em ondas pesadas, os nossos pobres ouvidos zumbiam em uníssono com o silvar dos estilhaços das granadas. Urgia atuar, tomar iniciativa. Se guarnecêssemos alguns dos fortes da linha de aldeias onde havia paióis de víveres e munições, e que um pouco à nossa frente já havia alguns dias permaneciam apenas guarnecidos de algumas metralhadoras pesadas? Mas éramos tão poucos para tão bela empresa? As companhias distanciadas não podiam ser distraídas da sua missão prescrita e qualquer deslocação implicaria o abandono do local do comando. Ficámos assim restritos a aguardar os acontecimentos, tomando posições com os fracos recursos próprios para disparar contra o nevoeiro densíssimo, a fim de desenervar e sujeitos ao preceito sagrado de não abandonar os chefes nas ocasiões críticas. Seriam 8 horas e o bombardeamento continuava sem a menor trégua. Se por uns momentos abrandava, dando a impressão de ir cessar, resumindo-se numa forte represália, logo recrudescia em novas rajadas e barragens, estilhaçando as casas, escavacando as árvores e dizimando os homens. Já um médico do batalhão estava em atividade na 10ª Companhia, aplicando pensos. Agora, assodado, surgiu um alferes da 12ª Companhia, atacado de gases, a reclamar socorro. Contava que as primeiras linhas, impotentes, cediam perante a força formidável do número e do material, que era a ofensiva. Intoxicado, seguiu para a retaguarda a receber socorros. A nossa bateria de campanha cumpria a rigor, despejando sobre o campo inimigo continuadamente e a curtas distâncias. Pelo campo de batalha, através da névoa brumosa, já crepitava à doida a fuzilaria e matraqueavam as metralhadoras no seu tom característico. 2 soldados do BI-10, mascarados, sinistros, escorrendo em suor, com as mãos enclavinhadas em granadas de mão descavilhadas, entravam de escantilhão, informando que o inimigo, tendo destruído tudo com artilharia e morteiros, matando, ferido e enterrando o batalhão, tudo invadia com o peso de inúmeras forças. Penso que aqueles mascarados quer dizer mascarrados. Portanto, 2 soldados do BI-10 mascarados, sinistros, correndo em suor, é o correto. Saindo fora do comando, a reconhecer os arredores, avistámos, destacando-se mal no nevoeiro, a uns 80 pela retaguarda do comando, uma pequena força marchando ordenada através dos campos para a qual apelámos, a plenos pulmões, antevendo um reforço. Mas, após curta paragem, provocada pelos nossos brados, seguiu para a nossa retaguarda. Só mais tarde, concluída a sua atitude e pela direção seguida,
que aquela força que eu imaginava dos nossos, pela silhueta dos homens munidos com os nossos chapéus de ferro, era uma patrulha inimiga em reconhecimento, disfarçada com os chapéus de ferro que tomara da nossa primeira linha. Estávamos, pois, na iminência de 1000 contingências. Era forçoso decidir da nossa situação, em presença dos nossos parcos recursos, já em homens, já em munições, que se consumiam a par das da nossa artilharia. O alvitre para dispormos a nossa resistência numa vala próxima e irmos recuando por lanços ordenadas, evitando sermos cercados e cair prisioneiros em meio da tormenta, não foi tomado, sempre coatos pela manutenção do local do comando. Tanto mais que a nossa artilharia próxima estava impossibilitada de retirar pelos caminhos completamente cortados de funis de granadas e continuava incansável a fazer fogo. Seriam 11 horas e a situação ainda não mudara quando foi notado que a artilharia inimiga alongava as suas trajetórias, sucedendo-lhe um intenso aumento na fuzilaria. Começavam a destacar-se os atacantes no nevoeiro pelo nosso flanco direito. Quiséramos continuar a resistência, mas com que elementos? Os primeiros alemães que vimos nitidamente a uns 50 metros, já para a nossa retaguarda, apontámos a espingarda com alguns escassos cartuchos que ainda possuíamos, mas era evidente a inutilidade de mais resistência. O desespero da impotência fazia chorar de raiva. Restava a morte ou a prisão. Era inevitável. O avanço inimigo havia-nos transposto em todos os sentidos num formigueiro incomensurável. De olhos injetados, espingarda aperrada, baioneta em riste, espreitavam os nossos movimentos, ainda receiosos das surpresas do desespero. Por vezes há palavras portuguesas que estão escritas de forma diferente, porque é um português antigo, mais arcaico. Portanto, às vezes as palavras que eu leio poderão não ser iguais às da atualidade. E assim, os vivos ficávamos, sem lei, reduzidos à miséria mais completa, passando a viver do favor inimigo, sujeitos à mais negra escravidão e ao cortejo sinistro da fome. E mais triste ainda, dentre nós, um alferes da 11ª Companhia, de nome Sampaio, gravemente ferido na cabeça por estilhaço que lhe perfurara o capacete metálico, foi caminhando amparado aos companheiros até que foi morrer em qualquer inóspito hospital do cativeiro. Prisioneiros, fomos conduzidos para a retaguarda através das linhas inimigas que se sucediam, bendizendo a sorte dos mortos libertos que jaziam estendidos, em atitudes enxovalhadas e em esgares terríveis de ranger de dentes, como a zombar da mesquinha ação do inimigo. Este, meio assentado, as pernas enterradas, cabeça pendendo atrás, olhos abertos vítreos, a boca escancarada como a gargalhar. Ali, 3 a par, enfileirados, inteiros, junto ao funil da granada que os vitimara, parecia ia numa marcha macabra obstinada. Aquele, cortado em 2, irreconhecível, simbolizando o glorioso soldado desconhecido. Os primeiros eram da minha querida companhia, toda de homens do sul de Portugal, toda de algarvios tão bons, tão leais, tão resignados e valentes, que de valores perdidos, braços abençoados nas lides de campo, simplicidade de crianças, cavadores da terra, abençoadas vidas que os egoísmos arrastaram, roubando-lhes o alento em toda a pujança no golpe de uma bala. A eles, cuja missão estava em começo, nos seus 20 anos, a missão sagrada dos que laboram a terra, regando-a com o seu suor. Terminaram ali, sem cumpri-la. Jamais gotejaria suor seu a proliferar a terra-mãe, pois que a sôfrega terra estranha lhes bebera o sangue. A sua ausência nota-se agora na própria terra da pátria, que fica estéril
à míngua do seu hálito forte, transparecendo na escassez de tudo como causa primordial da carestia infinita das utilidades sob a ação inevitável da lei da oferta e da procura. Mas, admirável sacrifício, grandiosa a missão em prol dos créditos da pátria, Portugal, em que finalizaram. Seguiu o nosso destino cheio de amargura, apenas a consolá-lo o cício brando de balas amigas que vinham de longe trazer-nos a loucura de uma esperança de libertação, mas esperança tão tenue como eram tenues esses sibilos, que ainda assim eram bálsamo por sugerirem que ainda havia portugueses a resistir. Eram balas do B.I. 13 do Major Gustavo Pissarra, que da Senecal Farm se acolhera a La Couture e ali resistia com ingleses e com reforços do batalhão I-15 até ao dia seguinte, 10 de abril, em que tiveram a nossa sorte. Pelo dédalo das trincheiras, em grande parte rasoiradas pela metralha, ora transportando-as, ora percorrendo-as, fomos levados a atravessar o que fora a terra de ninguém. Um dos médicos do batalhão foi conduzido a pensar feridos de ambos os exércitos num posto de socorros. Num comando fomos experimentados com perguntas formuladas por um oficial alemão de bigodões grisalhos, falando um português que adquirira no Brasil, mas que parecia limitado na moderna educação, pois a todos tratava de você. Como tentasse informações sobre uma carta, ocorreu-me que comigo se passara em melhores tempos e numa situação inversa da presente nesse momento, quando um subalterno da minha companhia no setor de Fleuribé aprisionou um oficial alemão que, ao ser por mim ligeiramente interrogado, me falou com ar sacramental. Êtes-vous officier, moi aussi? Como a insinuar que, como oficial, seria traidor se desse informações contra os seus. Apliquei às suas perguntas este processo salutar que surtiu efeito. Numa atitude destrambelhada que não sei se atribuir a embriaguez de fumos alcoólicos, festejando o sucesso, se a embriaguez de vitória, ripostou-me: você é um oficial inteligente. Eu que desde pequenino tentei alcançar tal conceito dos meus mestres, primeiro com medo à palmatória, depois com medo ao zero e à raposa, e nada conseguira, fui bem como César, embora vencido. Respeitou-me a atitude, não insistindo, e fez-me a continência em sinal de assentimento. Em tentativa idêntica, logo atrás das primeiras linhas de atiradores, praticada por um comandante de regimento, fomos despedidos bruscamente, por nada nos ser lícito escorregar. Aquele oficial dos interrogatórios teve chalaças para a democracia em Portugal e em Inglaterra. Se éramos contra o capitalismo, assuntos esses escabrosos de tratar, sobretudo, em tão crítica situação. Tendo-nos pedido os papéis, ao ver dinheiro na minha carteira, perguntou-me: é de você? À minha afirmativa, retorquiu com ênfase: eu sou alemão, querendo insinuar que um alemão não rouba. E seguiu a frase, o gesto de restituição, que eu aproveitei de bom grado. Dos papéis também nada aproveitou, pois eram apenas algumas cartas de família, que a carta das trincheiras já eu inutilizara em pedaços nas voltas da trincheira. Quanto à restituição de valores, de igual sorte não se gavam vários prisioneiros, entre os quais os senhores Tenente-Coronel Mardel, Major Xavier da Costa, Alferes Batista, etc. Ao primeiro que comandara uma brigada durante a batalha, ficando muito ferido nas pernas, um médico alemão, ou pensá-lo, tirou-lhe as polainas, pondo-as a seu uso logo no dia seguinte. Como o dono verificou, foi o pagamento da visita médica. Um enfermeiro, tomando o exemplo legítimo do superior, rouba-lhe o relógio de pulso, chamando-lhe souvenir de la guerre. Em compensação, um general adversário que visitou elogiou-lhe a resistência dos portugueses na batalha,
significando que em idênticas circunstâncias as tropas alemãs não fariam melhor, manifestou-lhe toda a consideração e ofereceu-lhe um leito e melhor alojamento, o que foi rejeitado. Ao segundo comandante do batalhão I-29, coberto de glória e de ferimentos, com uma das mãos esmigalhada por um tiro à queima-roupa e inanimado devido a uma congestão que o acometeu ao ser novamente ferido, congestão de que ficou quase cego, foi-lhe torpemente subtraído o seu dinheiro, não recuando perante o seu estado. Despiram-lhe o fardamento e abandonaram-no enrolado num cobertor, tornando difícil a sua identificação. Ao terceiro, aproveitaram-lhe as botas, sendo ainda cavalheiros por lhe darem em troca, umas botas velhas de um deles. Outros foram coagidos a transportar feridos, não lhes respeitando as patentes. E muitos outros casos edificantes em abono da cultura, na sua brilhante perfectibilidade. Mas surge-nos outra compensação. Um oficial superior da artilharia pesada inimiga, de estatura meã, mas bem encadernado num amplo capote, vem até nós com solenidade e a todos aperta a mão com calor em significado de leal adversário. A artilharia que avançava para vencer a dificuldade do terreno lamacento cobria o caminho com faxinas. Foi em espionagem que eles mostraram maravilhoso engenho e não nos livramos de ser vítimas do seu enredo, como prova o que segue. Contou-nos um alferge da 10ª Companhia que na casa onde se alojara, das raras com habitantes, estava uma família constituída por um velho, sua mulher e 2 filhas que, salvo erro, deveriam ser franceses. Na véspera do 9 de abril, uma das demoiselles dissera-lhe que sabia um segredo que era um grande acontecimento que estava para dar-se no dia seguinte, mas não querendo adiantar-se em confidências, apesar da sua insistência. Que não prestou maior atenção a essa conversa, porém no dia seguinte, quando os alemães invadiram a região, viu o velho exibir um papel que lhes mostrou, sendo por eles muito bem tratado, deixando-o em liberdade. Então, relacionando os factos, ficou convicto de que se tratava de uma família de espiões e talvez que a essa gente não fosse estranho o corte imediato das nossas ligações telefónicas com os comandos, que, sobretudo em Chavat, foram interceptadas com rapidez e precisão demasiada para ser só efeito da artilharia inimiga. E foi assim que, tendo-nos embalado o doce enlevo que a fortuna não deixa durar muito, produzido pela comunicação recebida das estações competentes, de que seríamos rendidos nesse dia por tropas inglesas, a fim de termos o almejado descanso prolongado, reparador das forças alquebradas e dos nervos extenuados na tensão permanente das trincheiras, de que é modelo aquele soldado que pouco tempo antes, em noite escura, de sentinela no parapeito da primeira linha, se deixou vencer pelo sono, ficando hirto, apenas amparado ao parapeito, esgotado num esforço sobre-humano, em não esmorecer na vigília, a quem o alferes Cabral, ao passar de ronda, não conseguiu acordar, nem com o estampido de um tiro de pistola junto aos ouvidos que mal lhe arrancou um gemido, continuando em sono profundo. Foi assim que fomos empurrados para a negra fome do cativeiro. Resta-nos a glória de termos provocado tão formidável consumo de munições, de todas as armas e calibres, durante tantas horas sucessivas, o que patenteia que algum apreço os alemães deram à resistência portuguesa. E este é o final do texto que vos li do nosso Francisco José de Barros, que era à época major, portanto, da obra que já vos tinha referido no início, Portugueses na Grande Guerra, narrativas de um trincheirista na Flandres, Angústias do Cativeiro. E mais uma outra live que contará um próximo episódio da Batalha do Lis, e por hoje termino desejando um resto de boa tarde para todos.
Boa tarde e muita saúde.